Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Conversei com o consultor de fertilizantes da Stonex, Marcelo Melo, sobre as tendências de mercado, de preço e de eventuais riscos para a nossa agricultura em relação a adubos para o ano de 2023. É imperdível! Pessoal, estou aqui com o Marcelo Melo, da Stonex. Ele trabalha com análise de fertilizantes, já participou em muitos vídeos aqui no canal. Marcelo, muito obrigado pela sua excelente participação, que sempre é fantástica. E já vamos à primeira pergunta para entendermos o que está acontecendo hoje no mercado. Como é que está atualmente o mercado de fertilizantes? E se considerarmos os inúmeros sobressaltos de 2022, né, em que vivemos, como é que está a situação atual? Está confortável? Como é que você vê a situação atual dos fertilizantes nesse mundo globalizado e com algumas tensões ainda existentes? Olha, Nelson, eu acho que você tocou no ponto correto. Quer dizer, nós viemos de 2, 3 anos com inúmeros sobressaltos, problemas, um se acumulando em cima do outro a cada momento, e com os preços sempre subindo, basicamente até março daí de 22, e de lá para cá também, daí isso se inverteu, nós vamos conversar mais aí durante a nossa gravação de hoje, mas eu diria para você que a palavra correta é essa. Nós estamos numa situação novamente confortável, quer dizer, o segmento está um pouco mais tranquilo, e estamos aí realmente, acho que a palavra correta é essa que você usou, é confortável. Marcelo, e como é que você vê o mercado que aconteceu em 2022, que houve uma queda, né, no mercado brasileiro de fertilizantes, e como é que você encara tudo isso para o futuro? Como é que você enxerga isso? Bom, Nelson, eu diria para você o seguinte, vamos começar fazendo aí um resumo básico da dinâmica do segmento de fertilizantes durante o ano de 22. Eu não gosto da palavra retrospectiva, eu acho tão pesada, chata, então não quero fazer uma retrospectiva, não. Mas vamos ver a dinâmica. Foi bem interessante, né? Ela gira basicamente em torno da guerra da Rússia com a Ucrânia, que estoura em 24 de fevereiro, mas já desde dezembro, dezembro do ano anterior, dezembro 21, já era um problemaço, com a Rússia movendo tropas ao redor das fronteiras com a Ucrânia, e depois não acabou mais a guerra, estamos ainda em guerra. E o outro ponto muito importante, que eu queria mencionar também, é o que eu estou chamando da ascensão e queda da crise de gás natural, principalmente na Europa, né? Eu acho que esses dois fatores foram muito importantes para o segmento de fertilizantes. E se a gente aprofundar um pouquinho dentro disso, o que a gente vê é que, por conta dessa situação, que já vinha muito tensionada, né? E nós já tínhamos, eu me lembro de estar conversando com você aqui no final de 21, havia um risco concreto de desabastecimento de potássio por conta dos problemas das sanções econômicas que vinham sendo impostas à Bielorrússia e que prevalecem. E isso já era um risco concreto de desabastecimento de potássio. E depois vem ali aquela situação dessa pré-guerra seríssima, né? E daí o estouro da guerra, realmente o início da guerra, e surge um risco concreto também, menos vamos dizer, menos intenso que o risco do potássio, mas um risco concreto também de desabastecimento de fósforo, né? Então a situação era drástica, né? Até Bolsonaro fez uma viagem bastante polêmica na ocasião, indo visitar a Rússia, indo visitar o Putin, inclusive um dos principais pontos exatamente para garantir fornecimento de fertilizantes uma semana antes do anúncio do início da guerra. E isso foi muito bom, né? Porque realmente a Rússia nos prestigiou. A Rússia é muito importante, ela não é o maior exportador nem de nitrogênio, nem de fósforo, nem de potássio, quando a gente considera como um todo. Aliás, cada um deles separado. Mas quando a gente põe como um todo, ela é o maior produtor mundial do NPK e ela é o maior exportador mundial do NPK. Então foi muito importante. E daí o que aconteceu? Nesse primeiro trimestre, de janeiro até março,
abril, o Brasil comprou o que podia e o que não podia, né? Até com o apoio da Tereza Cristina na ocasião, dessa própria viagem do Bolsonaro, as misturadoras foram atrás e importaram volumes violentíssimos. E isto, realmente, naquele momento nós não conseguíamos ver isso, os line-ups são sempre estatísticas complexas, mas logo já a partir de maio já estávamos vendo que estava vindo muito volume da Rússia para cá, e as importações como um todo de MAP foram 40, se você pega o período de abril a julho, nós importamos, no ano passado, né, 22, nós importamos 40% mais de MAP que no ano anterior, são 650 mil toneladas. Se você pega potássio, nós importamos 2 milhões e 100 mil toneladas a mais, 55% a mais do que havia sido importado de abril a julho do ano passado, do outro ano anterior. Então, você tem uma demanda, você tem uma oferta muito forte chegando, entrando no Brasil, isso tudo já é nacionalizado, essas estatísticas que eu dei do MDIC, né? Então, são realmente o que foi importado, o que entrou na alfândega brasileira. E isso faz os estoques subirem. E no outro compasso, algo que nós vamos estar falando também hoje, aí mais para frente também, mas o que aconteceu? Você estava com os preços de fertilizantes logo depois da guerra, eles já estavam muito altos, eles começaram o ano muito altos, por causa de 2 anos de problemas, e aí eles estouram, né? E nós chegamos às máximas históricas do nitrogênio, do potássio, e no fósforo ficamos $40 abaixo, praticamente chegamos lá, né? Que tinha ocorrido anteriormente em 2008. Né? Então, aí o que acontece? Os preços estão altíssimos, os grãos muito voláteis, em momento sobe, depois não sobe, cai muito. Então, as relações de troca ficaram muito ruins e veio o que a gente falou inúmeras vezes, destruição de demanda. Então, o que acontece? Por um lado, nós tivemos um aumento muito grande de oferta, mas, por outro lado, como os preços tinham subido muito, os preços do NPK foram para as máximas históricas, e os grãos não acompanharam isso naquele mesmo momento, também ficou muito truncado, os grãos, as relações de troca ficaram muito ruins. E o brasileiro fez o que a gente chama de destruição de demanda. Aliás, não foi só o brasileiro, no mundo inteiro isso aconteceu. Os únicos países que não destruíram demanda foi Índia e China. Todos os outros grandes consumidores destruíram demanda, compraram menos, aplicaram menos no ano passado, porque isso eu estou me referindo a fósforo e potássio, porque estavam muito caros, né, muito altos. Então você teve forte demanda forte oferta junto com baixa demanda, né, ao mesmo tempo. Isso fez os preços começarem a cair, tanto no Brasil, que era um importante comprador e que dava uma guia do que estava acontecendo nos preços, quanto em outros países também. Então, aí nós tivemos, então, a partir de março, abril, uma queda muito violenta dos preços, e que se estende praticamente, no caso da ureia foi muito rápido, daí ela tem o ciclo dela, ela cai, desce, sobe de novo, desce de novo e vai indo. E no caso do fósforo e do potássio, eles vieram praticamente caindo desde então até novembro, dezembro. Potássio ainda está estabilizando agora. Né? Mas aí, o que aconteceu dentro dessa dinâmica que eu dizia? Então, aí nós chegamos numa outra fase. Então, como nós tínhamos importado muito e a demanda não veio, aí os misturadoras, os grandes importadores, inverteram, eles pisaram no breque, e daí, de agosto até dezembro, nós importamos, no caso do MAP, 50% a menos, 1.300.000 toneladas, mais do dobro, ou o dobro do que nós tínhamos importado a mais nos 4 meses antes. Então, depois, durante o segundo semestre, nós importamos a menos, e isso regularizou, está ajudando a regularizar estoques. E no caso do potássio, nós também importamos 50% a menos, nós importamos 3.100.000 toneladas a menos aí entre agosto e dezembro. Mas já não chegou a ser o dobro do que a gente tinha importado a mais. Então o KCL ainda está regularizando estoque, não está totalmente organizado isso, né? Marcelo, e como é que você acha que vai se comportar o nosso mercado brasileiro de fertilizantes em 2023? Será que vai crescer? Será que houve uma queda, né, em 2022, que você explicou? E como é que acontecerá em 2023, pelo que a gente consegue enxergar hoje? Quais são os... né, o que você acha? Bom, então, eu até vou aproveitar só para concluir um pouco da ideia toda que estávamos discutindo sobre o 22, e para dizer o seguinte, em cima dessa dinâmica toda que nós vimos,
o que eu acho que é importante colocar? Por um lado, nós acabamos o ano de modo muito positivo, porque nós não tivemos um desabastecimento que seria dramático, né? Com que viesse a ter consequências. Isso não ocorreu, absolutamente. Então, isso foi muito positivo. Por outro lado, nós vimos essa redução de consumo muito forte, que eu me referi, e a gente imagina, isso não está fechado ainda, as estatísticas oficiais da ANDA não estão fechadas, mas nós estamos aí perto de outubro, mas já dá para visualizar, quando você tenta fazer as contas e antecipar, a gente imagina que essa queda vai ser entre 11% até 15%, talvez 16%, por conta dessa destruição de demanda que ocorreu basicamente no plantio de grãos, né? Agora em setembro desse ano. Contudo, ao mesmo tempo também, então está tendo uma queda de demanda e deve estar aumentando muito o estoque de passagem, outra situação importante. E, de qualquer maneira, apesar de tudo isso, você vê que nós vamos ter uma safra de grãos imensa, né? Ultra recorde, né? E assumindo completamente a liderança na produção mundial de soja, deixando os Estados Unidos aí comendo poeira para trás, né? Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta para o entendimento de todos. O que é o estoque de passagem no setor de fertilizantes? Então, o estoque de passagem é uma conta que você faz, quer dizer, a gente sabe, a ANDA organiza tudo isso todos os anos, muito bem feito, né? Basicamente, o que acontece é o seguinte, você tem vários inputs aí nessa conta. Então, as importações, o Brasil importa hoje 85% do NPK, então a importação é um número concreto, a gente sabe quanto entrou no Brasil. A produção local, ela é muito pequena hoje em dia, comparado com nosso volume de consumo, mas temos uma produção razoável. Então, também a ANDA tem conhecimento e tem estatísticas e soma, ou seja, agrega esse valor como disponibilidades de fertilizantes. E nós temos um estoque de passagem, que é o que não foi usado no passado, que foi motivo de muita discussão, polêmico no início do ano, com Tereza Cristina, né? E ela dizer, não, nós estamos tranquilos, porque nós temos um estoque de passagem que vai ser suficiente para a gente chegar pelo menos até setembro, outubro. De fato, era correto, né? Esse era o tal de estoque de passagem, que era da ordem de 7 milhões de toneladas, em dezembro do ano anterior, final do 2021. E daí você tem as saídas, que são quanto foi consumido, né? Na verdade, você não sabe o consumo exato, né? Mas você tem as entregas, né? Então, daí você é um consumo aparente, né? Porque você sabe que você entregou isso ao mercado, né? Saiu das misturadoras, foi entregue ao mercado, e você consegue, portanto, a partir daí, a hora que você tem as entregas efetivas, você consegue calcular qual era a disponibilidade total, quanto foi o consumo aparente e, portanto, isso resulta em um estoque teórico de passagem. O ano passado estava em 7 milhões e 500 mil toneladas, se não estou enganado. E pelas contas, como isso tem que fechar, e como nós já estamos com essas estatísticas oficiais quase já até outubro, quando se faz as contas, você vê que o estoque vai subir, ou seja, se a demanda vai cair, como nós estamos estimando, entre 11% e 16%, é porque o estoque vai subir na outra ponta de 50% a 70%. A gente vai sair daqueles 7 milhões e meio e vai ter que ir para perto de 10, 11, talvez 12 milhões de toneladas. Quer dizer, entramos em 2023 com as empresas estocadas, se imagina isso, se estima ao redor de 11, 12, 13 milhões. E esse impacto no mercado é grande, né? Porque possivelmente as empresas não querem carregar o custo desse estoque, estou certo? Sim, está certo, mas também você tem muita coisa que às vezes está em consignação no Brasil ainda, então às vezes ainda são produtos ainda lá do exterior ou de grandes grupos internacionais que até, por exemplo, em potássio isso é claro, o pessoal às vezes não tem onde nem estocar potássio mais no exterior e sabe que o Brasil vai consumir, então o pessoal coloca aqui meio que em consignação, ele não está vendido ainda, então você tem parte desse estoque que não é que exatamente das empresas, das misturadoras, parte é, óbvio, mas você tem parte que não é exatamente isso, né, e que está aqui porque são de grandes produtores internacionais esperando surgir a demanda para não perder a demanda, na hora que ele surge, né.
Então, é complexo de avaliar, mas sim, é verdade o que você está falando. E já houve, agora, a gente sente pelo mercado, às vezes, a situação. Então, a gente sente que, por exemplo, o estoque de MAP, estoque de fósforo, ele se ajustou. Tá claro que ele se ajustou, tanto assim que o MAP já começa a subir. Em dezembro já subiu 10%. E o potássio, a gente acha que ele ainda não se ajustou. Ele ainda tem alguma coisa maior em estoque por aqui, mas isso não quer dizer também que o preço não vai subir, né? Porque a estrutura de produção mundial de potássio é muito oligopolizada, né? Você tem alguns, talvez 4, 5 produtores que produzem um volume imenso, né? Então não é que eles sentam para conversar, mas é muito fácil, todo mundo tem o mesmo objetivo e acaba chegando lá, né? Então é mais difícil o fundamento prevalecer. Marcelo, e como é que você vê os riscos e os preços em 2023 e durante o ano, né, de 2023? Quais são os riscos que temos? E também as relações de trocas. Como é que você vê isso durante esse ano? Bom, então, eu acho que esse é um ano um pouco mais simples que o ano passado. O ano passado, então, 22, nós tivemos momentos aí de alta ansiedade, imprevisibilidade, e o segmento se saiu muito bem. E esse ano é um ano mais fácil para o segmento, porque enfim, juntando todas as ideias, vamos dizer, quando a gente pega grãos, muita gente cortou o ano passado, fez aquele destruição de demanda, comprando e aplicando entre 20% e 30% a menos. Tá? E isso, quando você repõe no ano todo, com todas as outras culturas e uma de outra coisa, por isso que vai dar essa redução de demanda geral da ordem de 11% a 16%. Até aí faz sentido. Mas, vamos dizer, então, se eu sou um produtor rural, o ano passado, todo ano eu aplico 100. Tá? O ano passado eu apliquei 80, 70. Né? O que não prejudicou em nada a minha produtividade, minha produção, tanto que a gente vai ter uma produção recorde, né? Absoluta. Esse ano, eu não vou agora aplicar 120 nem 130, obviamente que não. Mas eu vou querer recompor um pouco do que eu não apliquei, porque eu não apliquei e fiquei muito constrangido de não aplicar. Nenhum produtor gostou disso, né? Foi com constrangimento. Então, esse ano, eu acho que eu vou aplicar talvez 105, talvez 110. Então, por aí você vê que vai ser um ano muito melhor para o segmento. Né? Então, agora nós vamos conseguir rodar. Também os preços estão ajudando, né? Porque então nós tínhamos começado preços... começando não, chegamos lá em março com preço maluco e os preços caíram muito. E aí também, outra parte da sua pergunta, ou seja, como é que os preços vão fluir durante o ano de 23? Nós vemos os preços ainda num canal de queda. Tá? O canal de queda não significa que o mercado só cai. Não significa que toda semana o preço é menor que da semana passada. Obviamente, isso é uma commodity. Tem momentos que os preços vão subir, né? E depois vão cair. E depois vão subir e vão cair. Na ureia é claríssimo isso, mas os outros também. Né? No potássio menos, mas no fósforo, sim. E aí o que acontece? Eu acredito que quando chegar no final de 2023, nós vamos ver o preço médio de 2023 significativamente menor que o preço médio de 2022. O que não significa que agora nós estejamos, vamos dizer, no ponto mais alto do mercado ou no ponto mais baixo. Quer dizer, os mercados vão estar subindo. A ureia vai subir agora, daqui a pouquinho. Ela está caindo, mas ela vai subir forte até maio. Tenho certeza que devemos subir aí 20%, 30%. 30% nos Estados Unidos, 20% no Brasil. E daí, mas depois disso, em maio, junho, ela vai despencar, como ela sempre despenca. E depois ela... Então, o que acontece? Os picos são cada vez mais baixos que os picos anteriores e os vales serão cada vez mais profundos que os vales anteriores. Então, por isso que é um canal de baixa. Né? E algo semelhante deve ocorrer, principalmente com o MAP, em menos proporção com o KCl. O KCl, eu diria que ele tende a subir menos que os outros três, porque ele tem o pior fundamento do NPK nesse momento. Os preços estiveram tão altos por tanto tempo que estão havendo expansões importantes e produções novas que vão entrar nos próximos 2, 3 anos, muito importantes. Então, o potássio,
não tem bons fundamentos. Mas, ainda assim, de novo, como eu falei, a estrutura de produção do mercado vai permitir, vai fazer com que os preços subam. Imagino que menos que os outros, menos que o fósforo, mas tende a subir. As relações de troca, Nelson, que foi outro ponto que você perguntou aqui, estão bastante boas, né? Nós passamos por 1 ano e meio de relações de trocas horrorosas, e nós estamos agora com relações de trocas que estão na média dos últimos 5 anos. Então, elas estão bastante atrativas. De modo geral, estão aí na média. Dependendo da cultura, está um pouquinho acima da média. Em outra cultura, você pegar o milho, por exemplo, é que agora já foi a safrinha, mas está fantástica a relação de troca. A ureia caiu tanto que está muito boa a relação de troca, né? Então, essa é a maneira que a gente está avaliando, Nelson. Marcelo, voltando aos riscos, você acha que essa guerra da Ucrânia que continua, isso aí você acha que tende a se amenizar, se diluir esse problema? O suprimento continua? A questão da geopolítica meio tensa. Você acha que isso não vai afetar, ou vai afetar pouco? Olha, esse aspecto é bem interessante da gente olhar. Eu diria para você o seguinte: eu vejo 3 cenários básicos para a guerra, né? Antes de falar disso, a guerra, na verdade, ela já está nos preços e nos volumes de suprimentos. Então, a guerra, nesse momento, digamos, ela é neutra. Tá? Por quê? Porque não está afetando os abastecimentos para o Brasil e para o mundo, tá? E não está afetando preços. Todo o impacto da guerra já está ultrapassado nesse sentido, né? Nós já estamos, inclusive, abaixo dos preços que nós tínhamos antes da guerra. Tá? Muito bem. Agora, eu vejo, então, 3 cenários para a guerra. Ela pode acabar, que tomara que seja que ocorra, né, por razões humanitárias. Ninguém quer ver uma guerra por tanto tempo, né? É muito triste. O outro cenário é que ela siga como ela está, né? Então, esses seriam 2 cenários, que eu acho que são possivelmente os mais prováveis. Nesses 2 cenários, eu acho que nada muda para a gente, quer dizer, porque isso já está no preço. Então, mesmo que ela acabar, a Rússia não vai produzir mais fertilizante, não vai acontecer mais nada por conta disso. Pode acontecer por outras situações, porque eles vão investir, enfim. Mas a logística e a produção está onde pode estar neste momento, né? O terceiro cenário seria o cenário onde a guerra, vamos dizer, tivesse uma escalada violentíssima, não é como está tendo agora, porque isso, porque aquilo tal, explodiu um prédio, bom, uma tristeza, mas é isso, né? A Ucrânia está com drones entrando na Rússia e causando problema. Está acontecendo. Mas tudo isso já está, né? O problema, se houver uma escalada violentíssima com problema nuclear ou uma guerra que realmente entrasse no território russo, que me parece improvável, e daí destruísse ou logística de escoamento de fertilizante, ou, pior ainda, produção de fertilizante, aí, evidentemente, a gente passaria a ter um cenário muito crítico. Mas eu acho que é um cenário, tudo isso não me parece que seja o que tende a ocorrer, né? Eu acho que aqueles 2 primeiros, ou a guerra acabar, tomara, ou a guerra ficar como está, são os mais prováveis. De qualquer maneira, vamos ter muita volatilidade, né? Marcelo, já estamos nos despedindo. Te agradeço demais, de novo, excelente, né? Muito esclarecedor. E muito obrigado em meu nome, em nome de todos. Mas você tem alguma consideração final a fazer? Olha, eu acho que o importante é a gente sempre estar atento e acompanhando. Como eu disse, eu acho que vai ser um ano bem mais confortável, tá? Estamos num momento mais confortável e vai ser um ano muito bom para o segmento. O ano passado foi um ano difícil, bem difícil, né? Com muita angústia, muitas dificuldades. E acho que para o produtor agrícola também vai ser muito bom, porque a gente já produziu uma safra ultra recorde esse ano e vamos ter a chance de continuar crescendo a nossa
a nossa safra, sem que o fertilizante seja um empecilho e sem ter esse constrangimento que ele viveu ano passado de preços muito ruins, né, comparados com relações de troca muito ruins. Então, acho que vai ser bom para todo o segmento agrícola e vamos em frente, vamos trabalhar e produzir, tá certo? Marcelo, muito, muito obrigado. Em meu nome, em nome das milhares de pessoas que vão assistir, um grande abraço. Eu que agradeço, fico à disposição, Nelson. Um abraço.